que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, glórias ao Senhor. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor reina. Batendo palma agora. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Alegre-se, alegre-se os céus, regozije-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Somente as palmas agora. O Senhor reina, o Senhor reina. O Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Mais uma vez. Aleluia, 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 o Senhor reina. Aleluia, o Senhor reina. O Senhor reina na sua vida, amém? O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E é esse Deus poderoso que nós estamos glorificando, nós estamos adorando, que reina em nossas vidas, amém? Ao estar sentado
Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aplauda o Senhor, que é poderoso, que é grande. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Cordeiro. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor Deus Todo-Poderoso, através dos nossos dízimos, através da nossa oferta. Traga até o altar do Senhor. Vamos continuar louvando, né? E traga bastante alegria. Declare que o Senhor é poderoso na sua vida. Amém? Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei.
Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento que nós tivemos de louvar o Senhor, de adorar o Senhor através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, Senhor Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando o seu povo, meu Pai, e aqueles que não puderam ter esse privilégio, Senhor Deus, o Senhor possa abrir as portas do emprego, Senhor Deus, o Senhor possa estar dando as condições necessárias para que eles possam também estar aqui, louvando ao Senhor através com seus recursos, meu Pai. Continue abençoando a nossa igreja, abençoa aquelas pessoas que vão administrar esses valores, meu Pai, que tudo seja para glorificar o Teu reino, meu Pai, que tudo seja para exaltar o Teu santo nome, meu Pai. Nós te agradecemos pela provisão, te agradecemos pelo pão de cada dia, pelo Teu sustento em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus Cristo. Pergunto se há alguém pela primeira vez aqui na Igreja Metodista Central. Nós gostaríamos de reconhecer. Por favor, coloque-se em pé, os nossos visitantes. Okay, são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você que está pertinho dos nossos visitantes, é da casa, por favor, dê um abraço em nosso lugar, né? São bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Também damos as boas-vindas à irmã Miriam, que depois de um tempo no Japão, né, 3 meses, foi acompanhar o nascimento de um netinho, de uma netinha da Esther. Glória a Deus pela sua vida, irmã Miriam. Também nesta semana nasceu o Davi, filho do Gustavo e Cristiane. Ninguém vai saber, né, pelo nome dos jovens, né, mas é o netinho da Duda, né? Olha o sorriso da Duda, que alegria, né? Lindo que nem a avó, né, Duda? Graças a Deus pela bênção da comunhão, pelos visitantes. É sempre bom estarmos juntos para buscarmos ao Senhor e compartilharmos a nossa vida. No culto desta manhã estamos lendo Isaías capítulo 55, e antes de passar a palavra ao pastor Ismael para nos ministrar nesta manhã, eu gostaria de ler ainda mais alguns versículos do capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Nós lemos até agora, até o versículo 7,
Peço que você, mesmo assentado, acompanhe a leitura dos versículos 8 a 11. Olha que preciosidade. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém. Então vamos receber a palavra do Senhor. Passo então para o pastor Ismael. Amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Convidá-lo, que você possa comigo abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Compartilhar aqui com os irmãos, com as irmãs, a partir deste texto, algumas coisas que, tendo que são importantes na nossa caminhada de fé, são fundamentais para o nosso crescimento na fé e na nossa vida em Cristo. Então, livro de Gênesis, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher: que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém. Amados, a partir deste texto, e especialmente nesse texto, no verso 9, quando Deus faz aqui uma pergunta para Adão
e para a sua esposa, sua mulher, Eva, eu gostaria então que nós pudéssemos pensar algumas coisas em relação a este episódio, a essa experiência, e compará-lo às nossas vidas, trazer algumas aplicações, algumas lições também para a nossa vida. Então, a pergunta que Deus faz para Adão e para sua mulher é: onde estás? Num sentido bem óbvio, né, bem lógico para nós que temos conhecimento de Deus no sentido da sua onipresença, onisciência e onipotência, parece um pouco esquisito essa pergunta que Deus faz para o homem: onde estás? E na verdade, na Bíblia, nós temos algumas coisas que aos nossos olhos, às vezes podem parecer um pouco estranhas. Como, por exemplo, quando Jesus está cercado de uma multidão de pessoas, e ele pergunta para os seus discípulos: quem me tocou? E os discípulos, de maneira muito natural e espontânea, eles vão responder para Jesus: mestre, como tu perguntas quem te tocou, se a multidão te espreme, te aperta, todos estão te tocando? Quando Jesus faz essa pergunta, se alguém havia lhe tocado, ele o faz por uma questão muito específica. Quando Deus faz alguma pergunta, ele o faz por questões muito específicas. Por exemplo, quando aquele pai cujo filho estava endemoniado, desejoso de ver seu filho curado, liberto, leva seu filho até os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus, por mais que se esforçassem, por mais que já tivessem aprendido algumas coisas com Jesus, não foram capazes para ministrar a cura, a libertação àquele menino. Quando Jesus chega, o pai então questiona Jesus acerca do fato dos discípulos não terem sido capazes de ministrar cura, libertação ao seu filho. E ele apela para Jesus. E Jesus, antes de se voltar para o menino endemoniado e ministrar cura, e ministrar libertação, Jesus se dirige ao pai. E Jesus faz uma pergunta: desde quando isso se sucede com o menino? Poderíamos citar inúmeras outras passagens bíblicas de Deus vindo ao nosso encontro, de Jesus se encontrando conosco, e neste encontro nos fazendo perguntas. Aqui em Gênesis nós temos uma pergunta muito específica. E a pergunta de Gênesis para Adão, para sua mulher, para este casal, para esta família primordial é: onde estás? Não é uma pergunta genérica, não é uma pergunta sem sentido, é uma pergunta muito específica, que tem um propósito claro. Nós poderíamos dizer, produzindo esta ministração, que a pergunta que Deus faz a Adão e Eva tem um propósito de estabelecer alguns princípios, de revelar sua vontade e de trazer à luz aquilo que estava oculto. Deus revela que, quando Ele nos criou a sua imagem e sua semelhança, Ele nos criou com um propósito de estabelecer e de ter um relacionamento amoroso, pessoal, profundo conosco. Quando o pastor Ednei leu Isaías 55, verso 6 aqui, um verso conhecido, que você e eu sabemos de cor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, perto está o Senhor. Na verdade, nós estamos dizendo, o profeta Isaías estava profetizando, a palavra estava sendo afirmada, que o nosso Deus é um Deus que está perto de nós, que é um Deus que quer viver uma vida de relacionamento, de amor conosco. Nós fomos criados para sermos sujeitos do amor de Deus e nos relacionarmos amorosamente com Ele. Deus quer relacionar-se conosco, mas
também. Deus quer fazer uma grande obra em nossa vida. Deus quer fazer algo especial na vida de cada um de nós. E no caso de Adão, de sua mulher Eva, Deus, ao vir ao encontro dele, como era de costume, na viração do dia, para este tempo especial de comunhão, e não encontrando Adão e Eva para aquele momento, Deus percebe, Deus vê, Ele enxerga, Ele sabia que alguma coisa não estava certa, que algo havia acontecido, que algo estava errado. Então Deus também quer trazer um conserto, Deus quer trazer restauração, Deus quer trazer reconciliação. Deus sabia. E quando Deus faz esta pergunta para este casal, Ele o faz porque Ele quer trazer mudança agora, diante do que havia acontecido. Nessa pergunta, Deus está confrontando. Nessa pergunta, Deus está levando este casal a pensarem acerca do que haviam feito. Então, eu quero fazer essa afirmação nesse momento. Para que o nosso relacionamento com Deus seja saudável, amoroso e de uma plena comunhão, para que os nossos relacionamentos com os nossos irmãos e irmãs também sejam saudáveis, para que o nosso relacionamento conjugal, familiar, de pais e filhos, para que o nosso relacionamento com as pessoas sejam relacionamentos saudáveis. Deus nos faz certas perguntas que mexem conosco, nos fazem enxergar a nossa condição, a posição que nós estamos, o que estamos fazendo, o que estamos pensando, quem estamos sendo, quem nos tornamos, para que através disso possamos entender o que Deus quer para as nossas vidas, qual é o propósito dEle, quem Ele quer que nós realmente sejamos, o que Ele quer que realmente nós venhamos a fazer. Meu irmão, minha irmã, Deus sempre tem algo específico e especial para a vida de cada um de nós. Para você e para mim. Amém? E quando nós falamos específico, de especial, tem coisas que Deus vai requerer de todos nós, mas tem coisas que Deus vai requerer de maneira pessoal, ou seja, coisas específicas em relação a cada um de nós, cada família, e aqui está representado. Deus tinha algo então para a vida deste casal, Adão e Eva. Deus é pai. O pai tem sempre algo para os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, não é verdade? Você sempre quer o melhor para o seu filho, para a sua filha, não é verdade? Senão a Miriam não teria passado tantos esses dias lá no Japão. Porque ela ama todos os seus filhos. Ela precisava estar lá com sua filha. Deus tem nos dado amor para os nossos filhos. Você e eu temos procurado dar o melhor para os nossos filhos. Nós procuramos dar a melhor educação para os nossos filhos. Nós que somos crentes em Jesus temos procurado dar uma boa educação para os nossos filhos, e ao fazer isso, procuramos ensiná-los os caminhos do Senhor. Queremos ver nossos filhos andando nos caminhos do Senhor. Então nós, que tivemos nossos filhos e já vivíamos a nossa fé em Deus, procuramos desde cedo ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, para ver cumprida a promessa de Deus. E mesmo depois de velhos, eles não se desviarão dos caminhos de Deus. Não é verdade? Mas dentro da condição de cada um, procuramos dar a melhor escola. Você, quando vai comprar roupa para um filho, para uma filha, dentro da sua condição, você procura comprar a melhor roupa, o melhor calçado. Você procura dar a melhor alimentação para o seu filho. Na hora de dar um presente para o filho,
dentro das suas possibilidades, você procura dar um presente que você sabe que vai deixar o seu filho e a sua filha bem contente. É ou não é? Você não gosta de ver aquele sorriso bonito, de alegria, no rosto do seu filho, de sua filha? Você que é pai, você que é mãe, com certeza. Quando nós amamos alguém, nós queremos ver essa pessoa bem, nós queremos ver essa pessoa contente, nós queremos ver essa pessoa com um sorriso bonito no rosto. E quando nós olhamos uma pessoa que nós amamos e o rosto dela demonstra, na sua feição, está evidente uma tristeza, isso também nos incomoda. E a gente procura saber o que está acontecendo, o que é com você, como você está tudo bem? Aí a pessoa às vezes vai falar não, mas independente do que ela vai dizer ou não, se a gente ama, a gente quer ver essa pessoa que a gente sente que não está bem, a gente quer ver essa pessoa bem. E a gente que ama vai procurar fazer algumas coisas para alegrar então essa pessoa, para deixá-la contente ou mais contente do que ela já está. Ué, não é assim, queridos? É assim. E com Deus muito mais, tanto que Jesus, quando vai falar de nosso Deus como Pai, ele faz essa comparação, ele diz que nós que somos maus, se sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. E ao afirmar o que de mais especial o Pai tem para nos dar, Jesus diz que Ele nos dá o seu Espírito. Aqui, eu creio que quando Deus pergunta, Adão, Eva, onde vocês estão? É porque Ele percebe a condição, Ele sabe. Creio que a melhor palavra não é perceber, mas Deus no seu conhecimento, Ele conhece, Ele sabe da condição de Adão e de Eva. Então, Deus precisava fazer algo. Ele precisava agir, e Ele quis agir, e Ele veio ao encontro de Adão e Eva, e muito especificamente Ele pergunta, onde estás? E diante desta pergunta, Adão e Eva, eles não têm mais como se omitir ou se esconder de Deus, porque eles estavam escondidos. Eles estavam escondidos, e eles precisam então se expor. Quando eu penso aqui em Deus, que vem ao nosso encontro, e quando Deus vem ao nosso encontro, o seu propósito, eu acredito, é sempre de nos abençoar e não amaldiçoar. Porque Deus é amor. Na sua justiça, Ele tem que trazer disciplina. E quando Deus faz disciplina e traz correção, é para o nosso bem. Portanto, é para nos abençoar. Olhando na história bíblica, eu penso um pouco em Jacó. E começou a vida dele de uma maneira muito errada, muito complicada. Um manipulador, como um usurpador, mas a gente vê o fim da vida de Jacó, e o fim da vida de Jacó é muito bonito. Jacó, diferente do seu pai, nesse momento, Isaac, eu gostaria de estabelecer esse paralelo aqui para os irmãos. Antes da sua morte, ele chama todos os seus filhos à sua presença. Não é assim? E aí, ele abençoa cada um dos seus filhos. Ele não deixa sequer nenhum dos seus filhos de fora de receber uma bênção. Vocês lembram do seu pai Isaac? Olha como Jacó havia mudado. E quando Jacó, antes da morte do pai, tomando o lugar do seu irmão Esaú, vai até o pai, ele fingindo se passar por Esaú, ele recebe a bênção que o seu pai Isaac tinha para dar para Esaú. E quando Esaú vem para receber a bênção, o que Isaac diz para Esaú? Eu não tenho mais nada para você. E Esaú diz, Senhor, mas pai, não sobrou nada para mim. Isaac diz, já abençoei Jacó. E Esaú fica muito bravo.
E o seu coração se enche de ódio e depois de vingança contra o seu irmão Jacó. Então, olha a mudança. Jacó, ele procura trazer uma bênção, algo especial para cada um dos seus filhos. Deus, meu irmão, nosso Pai, dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Ele tem uma bênção, algo especial e específico para cada um de nós, seus filhos. Amém? Então, quando ele pergunta onde estás, é porque ele sabe onde nós estamos. Não é porque ele não sabe onde nós estamos. Quando ele pergunta onde nós estamos, como perguntou para Adão e sua esposa, onde estás? Não é porque ele não sabe. É porque nós não estamos conscientes, de fato, muitas vezes, da posição em que nós nos achamos e de onde nós nos encontramos. Então Ele quer abrir os nossos olhos, de fato, diferente de como os olhos de Adão e sua esposa foram abertos quando comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus quer nos abrir os nossos olhos para nós enxergarmos o real estado, real condição da nossa vida, do nosso coração, do nosso dia a dia, de quem somos, do que estamos fazendo e do que Deus tem para nós, de quem Ele quer nos tornar e do que Ele nos chama para fazer nesta terra. Amém? Então, algumas afirmações que eu, em nome do Senhor Jesus, quero fazer aqui nesta manhã ainda para os irmãos. A partir disso, precisamos estar certos da nossa posição. Precisamos estar sempre atentos ao mover de Deus. Hoje pela manhã, ao acordei antes do despertador tocar. É bom acordar antes do despertador tocar, né? E se não acorda aquele barulho irritante? Eu acordei e comecei a ouvir os barulhos dos passarinhos. Talvez de algum apartamento próximo e também dos passarinhos que ficam ali na Praça do Japão. E veio o seguinte pensamento. Normalmente de segunda a sábado, não dá para escutar o barulho dos passarinhos. Ali da Praça do Japão ou dos apartamentos próximos, né? Mas por que não dá para ouvir o barulho dos passarinhos? Por causa do ruído, do barulho, dos carros, das obras ali em volta. É tanto barulho. E chega a irritar. Como é gostoso acordar sem aquela barulheira e poder ouvir o canto dos passarinhos. E Deus ministrou meu coração. E assim muitas vezes acontece conosco. Há tanto ruído, tanto barulho neste mundo, que nos afetam, nos irritam, tantas vozes, e nos tiram daquilo que Deus tem para nós, que Deus quer para nós, e nós às vezes não percebemos, não escutamos, não entendemos. Deus falando, e eu diria, e ouso dizer aqui, até mesmo Deus cantando. Os anjos cantando. E a gente não percebe que Deus está falando conosco. Ou Deus está falando, a gente até percebe que Ele está falando. Mas é tanto ruído, tanto barulho que nos irrita e a gente perde a atenção. Então precisamos estar atentos à voz, ao mover, ao agir de Deus, ao que Deus está fazendo nestes dias, o que Deus está fazendo nas nossas vidas, o que Deus quer fazer através de nossas vidas. Infelizmente, às vezes nós estamos no lugar errado, no lugar que nós não deveríamos estar. Interessante, quando Deus vem, então, na viração do dia, para aquele tempo, para aquele momento com este casal, com Adão e sua mulher, eles não estavam onde eles deveriam estar. Ou seja, Deus tinha um horário de encontro com Adão e sua esposa. Deus tinha um lugar onde ele se encontrava naquele horário, a viração do dia, com Adão e sua esposa.
E Deus chega no horário e no lugar, mas ele não encontra quem ele tinha que encontrar naquele horário, naquele lugar. Por quê? O texto fala para nós, no verso 8, o homem e sua mulher, eles estavam onde? Entre as árvores do jardim. Eles estavam escondidos entre as árvores do jardim, como que se pudesse esconder de Deus. Não dá para nos escondermos de Deus. Eles estavam onde não deveriam estar. Então, quando nós estamos onde não devemos estar, quando nós estamos fazendo algo que não deveríamos fazer, quando nós estamos sendo alguém que não deveríamos estar sendo, Deus vai falar conosco. Deus vai fazer perguntas para nós, porque Ele quer tratar conosco, Ele quer nos colocar no lugar certo, Ele quer nos colocar na posição certa, Ele quer nos tirar do erro. E isso é para o nosso bem, é para o nosso bem. Adão, onde estás? Estava escondido por entre as árvores. Podemos dar alguns significados para estas árvores. Não que elas tivessem nomes, mas vamos nominar aqui, a partir desse texto, estas árvores. Talvez pudéssemos dar o seguinte nome a algumas árvores: pensamento impuro, malícia, vergonha, culpa, medo, desobediência, incredulidade e tantos outros nomes. Pecado. O pecado levou Adão e sua mulher a se esconderem de Deus. O pecado leva pessoas a se esconderem de Deus. Pecado quebra relacionamento. O pecado quebra o relacionamento de um cristão com o seu Senhor Jesus Cristo. O pecado conjugal quebra o relacionamento no casamento. Pecado familiar quebra relacionamento familiar. Pecado entre os relacionamentos, amizade, coleguismo, profissional, na escola, quebra relacionamentos. A quebra de muitos relacionamentos se chama pecado. A quebra do relacionamento com Deus se chama pecado. E quando o pecado entrou, este casal então se escondeu de Deus. O pecado nos leva a nos escondermos de Deus. O pecado leva pessoas a se esconderem ou quererem se afastar umas das outras. Quer a pessoa que pratica o pecado ou a vítima do pecado, quando é no sentido racional. Às vezes a pessoa que pecou por vergonha de ter pecado contra o outro, ele não quer enxergar o outro. Então aquela pessoa que pediu um dinheiro emprestado e não pagou, sabe que não pagou, quando vê a outra se sente constrangida, e como ela às vezes não tem como, ela muda o sentido, ela se esconde. E aquele que muitas vezes sofreu o pecado de um outro, foi ofendido, foi magoado, o sentimento entra, como aconteceu ali com Esaú, e ele não quer nem ver o outro na frente, porque ele feriu. Ou quer ver o outro para se vingar. Pecado quebra relacionamentos. E Deus não quer nos ver assim. Deus quer restaurar. Deus então quer que Adão e Eva tenham um relacionamento entre eles restaurado, porque antes eles se enxergavam e eles se viam com pureza, e agora eles se enxergam, eles se veem de maneira impura. Veem que estão nus, sentem vergonha, se cobrem e se escondem. E Deus quer restaurar esse relacionamento entre o casal.
Deus que vinha e conversava com este casal, que tinha intimidade com ele, de amor, de pai e filho ali, agora eles estão escondidos. Deus quer restauração disso, Deus quer reconciliação. Então Deus pergunta: onde estás? Deus está perguntando para nós. Talvez para você, para mim, onde estás, ou alguma outra pergunta Deus tem feito para você e para mim, com propósitos específicos e especiais, porque Ele é Pai e quer abençoar os seus filhos. Então a pergunta em nós, quando Deus nos pergunta: onde estás? Será que estamos também escondidos atrás de alguma árvore? Será que estamos escondidos atrás de alguma árvore? Se eu for me esconder atrás de alguma árvore, tem que ser uma boa árvore. Quando a gente vai brincar com os filhos, né? O filho se esconde, ele põe a mão assim, né? Ele acha que porque ele não está te vendo, você não está vendo ele. Deus não é muito diferente, não. Não dá para se esconder de Deus. Tem uma pessoa que tentou se esconder, fez um negócio errado, tentou se esconder. Você, se quiser abrir sua Bíblia, pode abrir. Lá em Josué, no capítulo 7. Depois da vitória tremenda que Josué com seu exército e o povo tem sobre Jericó, a próxima cidade que eles teriam que ir em direção dela, e haveria uma batalha, uma guerra, era a cidade de Ai. E quando eles vão guerrear contra Ai, diante da pequenez dessa cidade, da fragilidade dessa cidade, eles não mandam todo o exército, apenas uma parte do exército, certos de que eles já tinham a vitória. Não é porque Deus tem nos abençoado que a gente sempre vai ganhar. Não quer dizer que porque Deus tem nos abençoado que nós estamos fazendo sempre as coisas certas. E eles foram derrotados, muitos deles morreram. E aí Deus fala com Josué, e no verso 10, eu vou citar aqui alguns versos. Verso 10 de Josué, Deus olha para Josué e vê que Josué se prostrou e triste, ele clamou e lamentou o Senhor. Então, Josué, nessa palavra, Deus olha para Josué, Deus vê o estado emocional, espiritual, o estado de Josué. Então disse o Senhor a Josué: levanta, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Diga comigo assim: Deus não quer ver ninguém prostrado. Às vezes eu preciso me prostrar, talvez muitas vezes eu vou precisar me prostrar diante de Deus. Mas leia na Bíblia, você vai ver todas as vezes que o filho ou a filha dele se prostra diante dele, ele depois vem, toca, fala e diz: filho meu, põe-te em pé. Amém? Deus não quer nos ver prostrados. Nós precisamos nos prostrar diante dele. E quando nos prostramos diante dele, ele nos põe em pé. Segundo, verso 11. Deus mostra o que está errado. Quando alguma coisa está errada na nossa vida, como estava com Adão e Eva, porque Deus nos ama, Ele vai mostrar o que está errado, para que o erro possa ser corrigido. Certa vez eu aprendi assim, que Deus nos ama como nós estamos, mas Ele nos ama tanto, que Ele não permite nós continuarmos como estamos. Ele revela a nós seu amor, e através do seu amor nos constrange para mudarmos e nos transforma. Amém, queridos? Deus mostra o que está errado. Verso 11. Israel pecou, violaram a minha aliança,
aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus mostra o que está errado. Quando eu estava na 7ª série da escola, eu lembro bem desse período, eu fiz uma coisa errada. Para muitos por aí, poderiam, mas isso não é nada, coisa de criança, de pré-adolescente, de adolescente. Mas eu fiz algo muito errado. Naquela época estava na moda, tem as modas, né? Estava na moda soltar peão. Sabe aqueles peão que se enrola um cordão? Aquele cordão chama fieira. A gente chamava assim, enrola o cordãozinho no peão e solta o peão. Fazíamos competição de peão e tal. Eu estava no colégio de aplicação lá em Londrina, um colégio no centro da cidade. E a 2 quadras desse colégio, uma grande loja, chamada Lojas Americanas, como tem aqui em Curitiba. E na hora do intervalo, muitas vezes a gente ia com a turminha para lá. E num dos dias, eu fui com a minha turminha ali na Loja Americana. E os colegas foram lá, e uns pegaram doce, puseram no bolso, e outros não sei o que, e tal, e começaram a me instigar. Gente, eu nunca tinha roubado nada na vida. E começaram a me provocar. E eu passei por uma sessão assim, que tinha peão, fieira e tal. E o meu peão e a minha fieira, a fieira dele, o cordão do meu peão lá de soltar já estava estragando, precisava de um novo. E eles ficavam me instigando, eu peguei um barbante daquele lá e pus no bolso. E saí tranquilo, e ninguém me pegou. Fui bem sucedido no meu primeiro furto. Eu não sei se é assim que chama furto, né? Eu entendi direito. Eu cheguei em casa. E fui me gabar do meu feito. Eu fui lá, mãe, sabe o que eu fiz? Como se tivesse feito um negócio. Eu mostrei o barbante ali, a fieira do peão para a mãe, tal, não sei o quê. E contei como eu tinha adquirido a fieira do peão. Minha mãe olhou sério para mim. Foi uma das vezes que minha mãe olhou mais sério para mim. Quer dizer que, graças a Deus, eu nunca apanhei da minha mãe, né? Mas aquele olhar me constrangeu e a mãe falou, você vai devolver. E me chamou a atenção. Era Deus falando comigo, onde estás? Sabe o que eu fiz? No dia seguinte eu fui lá na Loja Americana e devolvi. E aprendi a lição. Aprendi. Nunca mais esqueci dessa lição de vida. E minha mãe me ensinou. Deus mostra o que está errado para a gente corrigir. Deus explica a situação e o que precisa ser feito. E quando nós não conseguimos fazer algo para corrigir uma situação, mas se há um arrependimento genuíno em nosso coração, Deus vai agir. Olha aqui o que é que Adão e Eva podiam fazer para corrigir a situação. Talvez decidiríamos nada, muito pouco, porque não estava ao alcance deles. Eles bem que tentaram, fizeram roupas para cobrir a nudez, mas não foi suficiente. Então Deus vai agir. E Deus pega do animalzinho, derrama sangue e cobre Adão e Eva com o sangue do cordeiro. Com uma mensagem profética. Palavra profética de que o Cordeiro de Deus iria tirar o pecado do nosso coração. E que pelo sangue de Jesus nós seríamos redimidos de nossos erros. Quantos erros você e eu já praticamos. E quantas coisas Deus já tem falado conosco, explicado a situação para nós, e mostrado para nós o que precisa ser feito. E nós respondemos, Deus, meu Pai, eu estou entendendo, mas eu não consigo resolver isso, o que eu faço? E Deus vê o arrependimento em choro do nosso coração, o arrependimento genuíno, então diz, você não consegue, filho, mas
eu vou te ajudar. Então ele e eu juntos, ele e você juntos, nós vamos agir. Deus vai agir. O sangue do Cordeiro é derramado. Se a igreja está entendendo, diga amém. E a parte de Deus, ele sempre faz a parte dele. A nossa, vamos confiar em Deus, vamos nos colocar nas mãos de Deus. No verso 13, Deus diz: dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Deus manda tomar uma posição. Deus está nos chamando a tomarmos uma posição como seus filhos e suas filhas. Quando Deus nos pergunta: onde estás? Está nos dando uma oportunidade para acertarmos as coisas em nossas vidas. Acã teve essa oportunidade. Dos versos 14 até o final nós vamos ver isso. Mas Acã não aproveitou a oportunidade. Acã deveria ter confessado em arrependimento o seu erro. Mas ele não faz isso. Ele só vai dizer que ele errou quando ele é confrontado por Josué. Josué vai chegar para Acã, verso 20, vai dizer: Acã, assim, 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 e Acã vai dizer: é verdade, nós fizemos isso. E o fim de Acã é trágico. Para Acã foi tarde, porque ele recebeu a sentença. Ele foi condenado, ele e a sua família morreram. Mas não é tarde para você e para mim, para algumas coisas na nossa vida. Então, para concluir e para orarmos, quando Deus pergunta: onde estás? Nós precisamos pensar e considerar e avaliar, e hoje é culto de ceia, e a ceia é sempre uma oportunidade de um autoexame, de consciência. Então, eu quero propor duas perguntas simples para nós. Primeira, há algo que precisa ser acertado ou consertado na minha vida? Há algo que precisa ser acertado ou consertado na minha vida com Deus? Há algo que precisa ser acertado ou consertado na minha vida com o meu próximo, minha família, com o meu cônjuge? Deixa eu dar um exemplo para você. Marido ou esposa, no relacionamento dia a dia, sem querer faz algo ou diz algo que magoa o outro, e ele percebe. Mas não chega e diz: me perdoa, não conserta. Faz alguma coisinha e tal, e continua. Como se nada tivesse acontecido e as coisas voltam a ficar bem, mas não foi tratado. Estão me fazendo entender? Tem pessoas que têm dificuldade de chegar: olha, eu sei que eu te magoei, me perdoa. Preferem mudar, fazer algo que agrade o outro, em vez de acertar. Então a pergunta é: tem alguma coisa que precisa ser acertada ou consertada na minha vida com Deus, com meu cônjuge, com meu filho, com meu pai, com meu irmão na fé, com meu colega de trabalho, com meu colega de escola, com o meu vizinho? Segunda pergunta: há alguma pendência que precisa ser resolvida? Como assim? Deixa eu dar um exemplo. Vou pegar o aspecto financeiro. Você emprestou um dinheiro de alguém. Um valor pequeno. Uma bobagemzinha, vamos dizer assim, 5. É só 5. Mas você não pediu para a pessoa te dar, você pediu emprestado. E passou os dias, você esqueceu? Não pagou? Esqueceu. A pessoa não falou, porque se sente constrangida em cobrar 5 de você. Tem gente que não tem esse constrangimento, mas tem gente que tem, não é verdade?
Tem gente que tem constrangimento até de cobrar alguns valores um pouco maior. Às vezes você comprou um produto que a irmã vende. Não era muito caro, na hora você não tinha dinheiro, não, depois deu certo, passou os dias, você esqueceu. A irmã não, mas ela se sente constrangida de cobrar, mas acaba te cobrando numa outra hora, mas você também não tem dinheiro ali, não, depois te acerta e vai ficando e não acerta. É uma pendência. Aquele mês que você atrasou o dízimo e depois acabou não dando, e no mês seguinte você deu, então é uma pendência. Há alguma pendência que precisa ser resolvida na sua vida? Financeira, emocional, enfim, uma pendência com alguém, alguma coisa. Às vezes é só você, não tem mais ninguém envolvido, é só você, algo que você entendeu que precisava ser feito e não fez, deixou para outro dia e ficou. Onde está? Quero convidar o irmão, a irmã a pensar nessa pergunta. E se, por acaso, você está atrás de alguma árvore, escondido, sai de trás da árvore. Sai de trás da árvore. Amém? Venha para diante de Deus. E deixe Deus agir. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Mesmo no seu lugar. Não foi nenhuma nem duas, mas sou honesto com você, meu irmão, minha irmã, diante de Deus, que eu precisei falar com Deus e dizer para Deus: Senhor, há coisas na minha vida que eu preciso acertar e sozinho eu não estou conseguindo. Me ajuda. Às vezes é um pecado pessoal, ninguém sabe. Às vezes é um mau hábito. Às vezes é algo na família, trabalho. Às vezes é algo com Deus, algo com outra pessoa. Às vezes é só você mesmo. Deus. E tem coisas que nós precisamos acertar e consertar, pendências que precisam ser resolvidas. Precisamos sair do lugar que nós estamos. Há uma tendência muitas vezes de nos acomodarmos. O Senhor não permitiu que Adão e sua mulher se acomodassem entre as árvores do jardim e achassem entre as árvores um lugar de conforto para viverem. Deus falou: Adão, Eva, onde vocês estão? E Adão precisou responder: ouvimos a tua voz. Ouvimos a tua voz. Nos escondemos. Pai, às vezes nós também ouvimos a tua voz. Há uma tendência muitas vezes de nos escondermos, achando que podemos nos esconder do Senhor e que isso é o melhor que podemos fazer. Não é, Senhor, sabemos disso. A melhor coisa que podemos fazer é jamais nos escondermos do Senhor.
Mas quando ouvimos a Tua voz, a melhor coisa que podemos fazer é ir ao encontro do Senhor. Não importa o que fizemos ou deixamos de fazer, o que está errado, sentimento, ou emoção, desejo, vontade, que tem influenciado, dominado o nosso coração. O melhor que podemos fazer é ir ao Teu encontro. Abrir nosso coração para o Senhor. Porque o Senhor não nos quer ver prostrados. Mas com o propósito amoroso do Senhor em nos disciplinar para o nosso bem, o Senhor corrige o filho que Tu amas. Então o Senhor nos mostra o que está errado para que possa haver acerto, conserto, para que possamos ouvir as pendências que ainda existem na nossa vida. O Senhor nos mostra e nos ensina o que precisamos fazer. E quando nós enxergamos que de nós mesmos, com a força do nosso próprio braço, não há capacidade em nós, não há suficiência em nós para resolvermos as pendências, para providenciar o conserto, para acertar as coisas, o Senhor manifesta a sua graça, o seu amor. E o Senhor provou o seu amor para conosco, pelo fato de que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então justificou a cada um de nós os nossos pecados e nos deu o seu Espírito para não estarmos só, mas para que o Senhor pudesse estar sempre conosco e assim juntos seguimos em frente para fazermos conforme o Senhor tem nos orientado, para sermos Teus filhos e vivermos como Teus filhos, para que o Senhor possa realizar a obra que o Senhor tem para as nossas vidas e através de nossas vidas, para andarmos segundo os Teus propósitos, segundo os Teus planos, pois os Teus planos, nenhum deles sequer podem ser frustrados. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos, nós Te adoramos e Te peço agora que o Senhor esteja fortalecendo a cada um de nós na Tua graça, nos dando forças, condições, sabedoria, para que mediante a Tua graça e o Teu amor possamos viver segundo a Tua vontade, viver um relacionamento saudável com o Senhor, debaixo de Tua bênção, viver um relacionamento saudável com nossa família, irmãos e irmãs, viver um relacionamento saudável com o nosso próximo e sermos assim luz no mundo, fazermos diferença neste tempo, na nossa geração. Senhor, que diante dos ruídos possamos sempre ouvir a Tua voz, o Senhor nos chamando, o Senhor falando conosco por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. A igreja pode sentar. Antes de celebrarmos a ceia, nós temos alguns avisos. Nossa irmã Lucimara, fica em pé um minutinho. Lucimara é a coordenadora do Ministério de Eventos e ela pede para nós trazermos esse aviso à igreja. Ela está convocando os membros do Ministério para uma reunião no próximo sábado, que é dia 13/7, às 16 horas. Portanto, 4 horas da tarde aqui na igreja. E também estamos estendendo agora um convite para os irmãos e irmãs. Você que não está em nenhum ministério, ou está em um ministério e pode participar, né? E quer fazer isso de um outro ministério também para cooperar,
venha para essa reunião ou procure, né, pela Lucimara, após o nosso culto, eu gostaria de fazer parte do Ministério de Eventos. E uma observação, o Ministério de Eventos não é um ministério na igreja só para a cozinha, viu, gente? Né? Não é só para fazer um almoço, uma janta, um café na igreja. Eles fazem isso também. Mas o Ministério de Eventos tem um propósito maior, de cooperar, de apoiar e de liderar alguns eventos, né, algumas atividades que acontecem na vida aqui da igreja. Amém, gente? Então, procura a Lucimara. Os nossos juvenis deram um aviso ontem à noite. Cadê os nossos juvenis? Tem algum juvenil aí? Isso. Fiquem em pé, vocês duas aí. Ó. Qual é o aviso? Fala bem alto daí. Sábado não vai ter o quê? Ah, esses são juvenis, viu? Então, dog com chapéu. Cachorro quente de chapéu. Amém? Né? Então, próximo sábado, depois do culto, vai ter cachorro quente e é para vir vestido, é vestido que fala? De chapéu. Algum chapéu, tá bom? Pastor Ednei, nós vamos proceder a ser. O pessoal que vai para a viagem missionária tem aqui? À noite só, então tá bom. Também, queridos, hoje nós cancelamos a escola dominical em virtude do programa, né, era nosso plano fazermos um batismo, está até no boletim, né, o dia do batismo hoje, e transferimos o batismo para 11 de agosto. Então, mesmo assim, a escola dominical não está preparada, então não teremos a escola dominical nesta manhã, exceto a classe dos discipuladores, que é uma coisa, uma culpa minha, nós precisamos terminar uma matéria e tem que ser hoje, Então, teremos aula extra, hoje era para ter terminado este curso, tá bem? Eu quero convidar o bispo Richard, pastor Darby, vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Nosso irmão Edson e Rosângela, por favor, nos ajudem para servirmos a ceia do Senhor, ministério de louvor. Louvado seja o Senhor, por sua misericórdia, por seu amor, por sua graça infinita, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Como nós ouvimos nesta manhã, o profeta Isaías, o Senhor falando através dele, o profeta diz: perto está o Senhor. E Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, Jesus está aqui. E está bem perto de nós. Amém. E a palavra de Paulo sobre Jesus, ele diz que o amor de Deus estava em Jesus, que deu a sua vida por nós, e por meio do seu sangue nós somos reconciliados com Deus. Nada nos pode separar de Deus quando nós temos Jesus conosco. Quando nós aceitamos a presença do Senhor conosco, que modifica, que transforma totalmente a nossa vida. Nesta manhã, ao celebrarmos a ceia, nós vamos nos lembrar daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, para nos salvar, para nos redimir, para que nós possamos viver uma nova vida plena, porque Ele é Ele que nos dá vida e vida plena. Vamos nos colocar em pé para a consagração dos elementos da ceia do Senhor. Oremos. Toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente e Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial
que teu Filho nos mandou celebrar. Tendo na lembrança a sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, e rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com o teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade abençoes os dons do pão e do vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todo o sempre. Olhando para dentro de nós mesmos, vamos fazer agora aquela oração de humilde acesso, momento em que vamos nos achegar à mesa do Senhor, que o nosso coração possa estar aberto à sua bênção. Oremos juntos. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito e consagres as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus, reunido com seus discípulos, tomou o pão e, depois de darem graças, ele partiu o pão e disse: este pão representa o meu corpo, que é dado por vós. Sempre que vocês se reunirem e partirem o pão, lembrem-se de mim. Da mesma maneira, Jesus tomou um cálice e ele disse: este cálice é o cálice do meu sangue. Este cálice é o cálice de uma nova aliança. Deus está renovando o seu propósito de nos salvar em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus derramado por nós nos purifica, nos santifica de todo o pecado. E que ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, tenhamos esta fé de que Jesus está aqui e Ele está nos recebendo novamente na presença do Pai, como seus filhos e filhas. Amém. Graças a Deus, a mesa do Senhor está preparada, está posta. O Senhor Jesus Cristo, ressurreto, vivo, presente aqui conosco, Ele nos convida para este ato. As nossas crianças já estão lá, não é verdade? Então nós vamos servir essa primeira mesa para as crianças e depois então os irmãos e irmãs virão para tomar do pão e do cálice. As crianças podem entrar, a igreja pode sentar, enquanto as crianças entram, o Ministério de Louvor pode estar ministrando neste tempo. Isso. Quantas crianças vêm para participar da ceia? É uma oportunidade para nós, igreja, estarmos orando, intercedendo sobre a vida das nossas crianças.
Senhor, este é um momento muito especial, quando os pequeninos vêm ao teu altar. Jesus disse: deixai vir a mim os pequenos, porque deles é o reino dos céus. Abençoe teus filhinhos e filhinhas que estão aqui, e que eles possam ser conservados nesta fé, em Cristo Jesus nosso Senhor. Abençoe também, nesta hora, as suas professoras, para que elas sejam os instrumentos teus, da tua graça e do teu amor, na vida dos mais pequeninos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem levantar agora. Agora, orientados pelos nossos diáconos, isso, os irmãos estarão vindo pegar do pão, do cálice, retornam aos seus lugares, até que todos tenham vindo à frente para comermos, bebermos juntos. As crianças estarão acompanhando novamente as professoras. Hoje não tem nenhum professor, são todas professoras, né? Isso. Estás presente a me secar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia.
sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Com os nossos corações agradecidos a Deus pela dádiva preciosa do seu Filho, comamos o pão e alegremos-nos no Senhor. Da mesma forma, tomamos o cálice, lembrando daquilo que Jesus fez por nós. Amém. Podemos dar nossas mãos, queridos. Podemos fechar o corredor, isso. Tempo de oração. Vou convidar aqui o pastor Darby para estar fazendo essa oração de intercessão. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, te damos muitas graças pela oportunidade que nos concedes de habitualmente comemorar a morte e a ressurreição poderosa do teu Filho Jesus, que na cruz do Calvário verteu o seu sangue pela nossa remissão dos pecados, e mediante a qual temos plena confiança de estar na tua presença, hoje e para sempre. Perdoa, Senhor, as nossas muitas faltas e imperfeições. Limpa de nós todo o mal que por acaso se assente ou se esconda através das árvores da vida. Liberta-nos do erro, dos males, e dá-nos a convicção de que, quando nos perguntares aonde estamos, nós possamos responder altivamente, de cabeça erguida: estamos presentes, Senhor, no teu trabalho, para a honra e glória do teu nome bendito. Ó Senhor, ouve as nossas orações, a nossa gratidão a Ti nesta hora. Dar a recuperação daqueles que estão em falência, daqueles que estão sem resposta para a pergunta: onde estás? Dá, Senhor, a tua bênção, dá a tua graça e dá-nos a certeza de que estamos no caminho certo em direção às mansões celestiais para todo sempre. Dirige-nos, pois, Senhor, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Por tudo isso te pedimos e agradecemos, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, autor e consumador de todas as bênçãos e fé. Amém. Te pedimos tudo isso por Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, ainda em pé, vamos proceder à leitura final do nosso texto, de Isaías 55. Olha que bênção maravilhosa para a nossa caminhada, que palavra profética para os nossos dias. Versículo 12, Isaías 55, 12. Vocês sairão em júbilo
e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Pega para a sua vida esta palavra, viu? No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Aleluia! Que coisa! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Que coisa preciosa é o culto! Que coisa preciosa é lermos a palavra juntos. O Senhor está entre nós. O Bispo Richard vai impetrar a bênção apostólica, encerrando o nosso culto. Só peço que você dê atenção lá no boletim. Tem um aviso de uma viagem missionária que os jovens estão fazendo. Começa na sexta-feira, dia 12, lá em Washington, e andaremos por 10 dias em várias igrejas no estado da Virgínia. Que você, igreja, esteja orando por nós que estamos nesse projeto. Lá está o nome dos nossos jovens. Por favor, contamos com as orações de vocês. Vamos receber a bênção apostólica. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a bênção, que a paz, que o grande amor de nosso Deus e Pai, e que o poder consolador, libertador do Espírito Santo sejam conosco, com todo o povo de Deus em toda parte, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus.